Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Deus te abençoe, te dê graça nesse dia. Hoje eu vou tentar ser rápido nas palavras, porque o estudo é longo e o título do estudo de hoje, como ontem foi entendendo os princípios, hoje é revendo os princípios, né? Ou revisando os princípios. Mas vamos com o título Revendo os princípios. Vamos ler a Bíblia no Evangelho, né? Segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 51. Na verdade, estava dizendo isso Jesus, na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Jesus dizendo isso aos discípulos, né? Afirmando para eles, por duas vezes repetindo, na verdade, vereis os céus abertos e vereis os anjos de Deus subindo e descendo, descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus estava dizendo a eles que eles veriam a manifestação ou manifestações angelicais, né, durante a estadia dele aqui na terra e os seus discípulos o acompanhando. Repetindo os estudos passados, Jesus disse aos discípulos que eles seriam luz do mundo e sal da terra. Que o brilho da luz dele, desses discípulos, desses apóstolos, que se tornaram apóstolos mais tarde, deveriam brilhar entre os homens, para que os homens pudessem ver o brilho da luz deles e glorificassem, através das boas obras, glorificassem a Deus, o nosso Pai que está no céu, o Pai daqueles que servem a Jesus, né, verdadeiramente, porque só são filhos de Deus, segundo a Bíblia, aqueles que servem a Jesus de verdade, não aqueles que servem a Jesus mais ou menos, né? E a Bíblia é clara nisso aí. Então, por isso, nós vamos rever os nossos princípios, os princípios dos apóstolos. Só que eu quero pedir perdão a você se te agredir alguma coisa que você acredita, porque você ouviu de alguém, foi ensinado por alguém, mas eu quero falar para você verdades bíblicas. O que eu vou te falar está dentro da Bíblia. E se nós cremos que vamos para o céu do Deus da Bíblia, né, do Criador de todas as coisas, mas que deixou a sua palavra para nós, nós devemos proceder tal qual a Bíblia diz, né? E vendo que Jesus deixou esse brilho para os apóstolos, e que esses apóstolos iriam brilhar e nós iríamos converter dos nossos maus caminhos devido às obras que vemos na vida dos apóstolos, nós devemos então estudar passo a passo a vida desses apóstolos, né? E já falamos sobre alguns deles, e nesse período que Jesus está falando sobre isso aí, existem 5 na presença dele, né? Que ele já tinha conquistado para o seu discipulado, e ali estavam eles, Jesus ensinando a eles. Mas quando nós não estudamos as Escrituras passo a passo, paulatinamente, detalhe por detalhe, nós nos colocamos à mercê de hereges, de líderes, de todas as denominações e seitas que vêm nos dizer o que eles pensam, e então nós começamos, né, corremos o risco de começar a trilhar caminhos errados. A Bíblia diz que Jesus falou aos seus discípulos assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas hoje em dia, nós estamos tão despreparados biblicamente que nós aceitamos todo tipo de fermento, até fermento satanista, fermento dos demônios. E esses líderes que trazem esses fermentos, não se assuste por eu dizer, mas são líderes católicos, são líderes evangélicos, são líderes espíritas e são líderes de outras seitas que traz esse tipo de ensinamento, tirando a divindade, né, a deidade de Cristo e atribuindo poderes a homens ou ditos santos, como eles dizem, né? Vemos que o catolicismo trouxe aí a Maria superior a Jesus Cristo, né? Se tornou superior a Jesus Cristo. Apesar de eu admirar a Maria, a grande serva de Deus que ela foi, nada mais do que isso, uma serva de Deus, né? E a Bíblia fala isso. O catolicismo a colocou, os líderes do passado a colocou como a mãe de Deus. Deus nunca teve mãe. Deus é o supremo criador do universo, né? Ele é o princípio de todas as coisas. Mas a Maria, a serva de Deus, foi mãe do menino Jesus e cuidou dele na sua infância,
infância e cuidou muito bem. Por isso ela é digna da minha admiração. Mas quando Maria tenta, então, interferir na divindade de Cristo, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Né? Eu vou operar, mulher, como Deus, e não à mercê de ordens humanas. E ela então entendeu isso claramente, porque Maria tinha em excesso uma humildade sobrenatural, entendeu isso. Mas vem o catolicismo e coloca a Maria como a supremacia, a intercessora pelos homens, e não é assim segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Por outro lado, vem evangélicos criando outros dogmas, e homens hoje são adorados, né, como líderes evangélicos, como pastores, são idolatrados pelos seus seguidores, e isso também está fora do plano de Deus, né? Vem outros líderes aí falando sobre coisas sobrenaturais que eles mesmos não entendem nem podem provar, e aí as pessoas vão sendo tomadas por causa disso. Então me perdoa se eu estou agredindo aquilo que você ouviu, mas eu queria que você fosse biblicamente caminhando, né, na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, e possa perceber por você mesmo que isso não está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Pode ter expandido, pode muita gente crer nisso, porque o ser humano ele tem facilidade de crer naquilo que é fácil. Então é mais fácil você crer que Deus é amoroso e que você pode beber, fumar, adulterar, roubar, fazer toda sorte de corrupção, mas Deus é bondoso e não vai te levar ao inferno. Muito pelo contrário, Deus levará o ímpio, o diabo e os seus anjos ao fogo do inferno. Então não crê nisso, porque a Bíblia não fala exatamente como eles estão pregando por aí. A paz que eu estava assistindo um programa aí e falou do Erasmo Carlos que morreu, e o sujeito do programa disse assim: Erasmo Carlos está lá no céu. Para eles todo mundo está no céu, por mais perversa que a vida dele tenha sido, ele está no céu. Então isso são ensinamentos de homens. Isso não é um ensinamento da Bíblia Sagrada, um ensinamento que Jesus deixou para nós. Por isso Jesus deixou a responsabilidade nos apóstolos, dizendo o seguinte: vocês serão observados, estudados pelos outros que virão após vocês, que se converterão. Então tenham uma vida exemplar, tenham uma vida embasada nos meus ensinos, Jesus dizia. Vocês estão aprendendo de mim, então vocês vão repassar aquilo que aprenderam. E se vocês são meus discípulos de verdade, vocês me farão outros discípulos, seguindo passo a passo aquilo que eles precisam crer e precisam aprender. Então essa responsabilidade Jesus deu aos apóstolos, e inclusive aos apóstolos homens, né? As mulheres eram grandes servidoras, né, do ministério de Jesus, mas não incumbiu a nenhuma delas, não desfazendo de nenhuma mulher, muito pelo contrário, existem grandes pregadores, grandes mulheres de Deus. Todas as intercessoras, mestres das igrejas são mulheres, né? O círculo de oração, o que leva a igreja a caminhar, a alavancar no reino espiritual, e sempre composto pelo lado feminino, porque as mulheres são grandes servidoras, como foi Maria, né? Servindo a Deus e cuidando de Jesus na sua infância. Mas você, meu amigo, precisa, e minha amiga, precisa aprender a caminhar dentro do que diz a Bíblia. E você só irá ter galardão se você cumprir o que diz a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nada inventado por homem, por mais santo que ele seja, né, que ele se diz ser, nada inventado por ele te leva aos céus. O que te leva aos céus é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por você, é a morte de Jesus que foi derramado naquela cruz ali, e a ressurreição de Jesus aparecendo depois para nos garantir que, como ele está vivo, nós também viveremos com ele numa eternidade, na glória eterna. Então aprendam isso, confira por você mesmo. Tire todo o fermento que foi lançado na tua vida e volte à Bíblia, volte à palavra de Deus. Vá minuciosamente estudar a vida dos apóstolos, como foi que eles viveram, né? Como que eles caminharam, como eles se firmaram bem na palavra de Deus, porque aprenderam bem de Jesus. E esta palavra que Jesus diz: na verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que os anjos de Deus possam estar trabalhando também ao teu favor, como trabalhou no passado, e possa Deus, o Espírito Santo de Deus, abrir a tua mente para entender a palavra de Deus, e entender que por mais que foram homens que você admirou no passado, te falaram isso, não é verdade. A verdade é a palavra de Deus, e a Bíblia diz
que esta verdade nos libertará. Quebre essas algemas e passe a estudar e a conferir por você mesmo, revendo os princípios. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um grande abraço meu. Não desanime. Deus pode te revelar coisas grandes e profundas que você jamais aprendeu. Deus abençoe o teu dia. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins. Deus te abençoe, você e família, em nome de Jesus.